Biocash, empresa com matriz na cidade de Telêmaco Borba, Paraná, com centro de distribuição na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Empresa mais promissora no mercado do sono e qualidade de vida. Inúmeros clientes satisfeitos em diversos estados brasileiros. Busca constantes de novos produtos na área de saúde e bem-estar. Olá, amigo. Eu quero falar com você. Você que se preocupa com a saúde, você que se ama, que se gosta, você que dá valor para você mesmo. Então eu gosto de conversar com aquelas pessoas que têm amor próprio, que têm interesse em ter uma vida saudável, ter longevidade. Pessoas que pensam sobre isso. Então para você eu quero falar o seguinte: existem duas coisas fundamentais para que tenha uma saúde boa e uma saúde com longevidade. A primeira questão fundamental está relacionada às questões de emocionais, que é o jeito da gente viver. Como que a gente interage com o ambiente, o estresse, sabe, a irritação, essa tensão do dia a dia, isso agregado aos problemas alimentares, que na grande maioria das vezes faz acúmulo de toxinas orgânicas, alimentação industrializada, refinada, né? Então, essa é a primeira coisa importante que nós temos que pensar, porque a questão da alimentação associada com desequilíbrio emocional é o que gera grandes transtornos hoje em termos de nossa longevidade, em termos da nossa saúde. Então veja bem, existem 5 guardiões, 5 itens que é de fundamental importância para que uma pessoa viva mais, tenha mais longevidade, né? Então que você realmente dê muita atenção em relação a esses cinco itens. Os primeiros itens, né, é o seguinte: mastigar profundamente os alimentos, mas mastigar mesmo. O segundo item é jamais, em hipótese alguma, usar líquido durante as refeições. Terceiro item é tomar 6 a 8 copos d'água todos os dias. Quando eu estou falando água, eu estou dizendo água. Eu não estou falando líquido, entendeu? É fundamentalmente importante que se faça o uso correto da água. O quarto item é não ser sedentário. Ao menos 2 vezes na semana ter uma atividade física. E no quinto item é saber comprar os alimentos. Então você precisa entender que quando você chega no mercado, pegou o carrinho, entrou para dentro, você vira Deus. E nesse momento é como se Deus cruzasse os braços e dissesse para você: vai, porque agora é contigo, agora é tu que vai fazer corpo humano. Tudo que você colocar nesse carrinho é a continuidade da sua vida. E tudo que você pegar na prateleira são partes do seu corpo. A vida, ela é um grande corredor. Se lá no final tu vai chegar caminhando com as próprias pernas, apoiado em muleta, né? Ou empurrado em cadeira, depende muito disso que você fez durante o dia. Então, por isso nós precisamos realmente estar atentos em relação a esses 5 itens. E a outra coisa importante, como eu falei anteriormente, é as questões do emocional. Então, esses itens, quanto às questões de emocionais e qualidade da alimentação, é fundamental. Outra coisa importante, né, em relação ao uso da água, é observar o pH da água que você está ingerindo. Um dia desse, viajando aí, eu parei num posto de gasolina, comprei uma água. Quando fui olhar o pH dela, 4,8. Imagine, isso é pH de refrigerante, isso é muito ácido. Então tem que aprender a observar o pH. Hoje existe um dispositivo, ele não é um aparelho, mas é uma espécie de uma estação de tratamento de água chamado de bioágua, que é uma coisa fantasticamente maravilhosa. Quando você passa água, além dele fazer o processo da purificação, existe uma outra peça que é agregada na parte inferior, aonde a água decanta, e esse equipamento ele faz a alcalinização da água. A água se torna uma água alcalina. Inclusive comprovado por testes em universidade, né, com pH de 9,2, sem ser bicarbonatada.
Então não é um pH atingido por adição de bicarbonato, é porque esse equipamento permite a água se tornar uma água alcalina. E a água alcalina, gente, é muito importante. Por quê? Porque a grande maioria das doenças hoje é causada por conta de acidose orgânica. O câncer mesmo, o câncer é uma doença de acidose. Então, por essa razão, tudo que nós pudermos fazer para reduzir a questão da acidose se torna fundamentalmente na prevenção tanto dos problemas como na nossa longevidade. Não só o câncer, tá? As doenças degenerativas, de uma forma geral, está ligada à acidose orgânica. Águas de baixo pH, o excesso de alimentos refinados, industrializados e o uso de muita carne. Então, essa observação da água é importante que você faz. Outra coisa importante que nós realmente precisamos considerar e muito é a questão do repouso. Antes que eu fale sobre repouso, explique um pouco sobre repouso, nós vivemos uma época em que a medicina quântica vem se desenvolvendo de uma forma impressionante. Na realidade, né, a medicina quântica ela deu um boom ali na época de 1920, 1930, depois entrou numa espécie, eu não vou dizer esquecimento. Então todos os frutos daquelas pesquisas naquela época gerou grandes benefícios para a sociedade. Nós temos equipamentos hoje que funcionam por causa das teorias quânticas estudadas lá atrás. Então, quantos equipamentos que nós temos hoje que é quântica? Raio-X, eletrotripsia, todo o processo de comunicação, tudo isso é um padrão quântico. Tudo isso são coisas que nós não enxergamos, que nós não visualizamos. Para as pessoas que entendem um pouco sobre espectro eletromagnético, a gente não enxerga micro-ondas, nós não enxergamos raio-x, nós não enxergamos ultravioleta, nós não enxergamos ondas curtas, ondas de rádios. E quantos equipamentos funcionam dentro dessas frequências? Então, na realidade, a parte que nós enxergamos, ela é muito limitada, porque se restringe às cores. Então, a grande parte mesmo dos acontecimentos em nossa volta, nós não conhecemos. Como tem pessoas que, às vezes, têm um certo sentimento e um pensamento que, assim, eu só acredito no que vejo, então essas pessoas, na realidade, elas podem estar falando uma coisa sem ter uma profunda noção do que está falando. Porque os grandes acontecimentos a gente não vê. E eu quero falar para vocês agora um pouco sobre um acontecimento que a gente não enxerga, mas que ele é fundamental para a nossa saúde, correto? Então a questão é, onde começa a ser formado o nosso corpo? Onde começa a formação do corpo humano? Então o nosso corpo ele começa a ser formado lá no átomo. Então um átomo sozinho é um átomo, mas quando ele se agrupa, ele forma uma molécula. Quando essa molécula se agrupa, ela forma uma célula. Daqui para frente a gente já conhece, porque boa parte disso a gente já estudou, né? Vamos recapitular. Então a célula faz o tecido faz os órgãos, que formam os aparelhos, que formam o sistema, que vai fazer o corpo humano. Então, na realidade, aquelas pessoas que pensam somente na parte da matéria, que só conseguem parar para ver os problemas no corpo, isto é um problema. Sabe por quê? Porque a doença, quando ela inicia, ela começa lá na célula. Então, antes da doença chegar no corpo, já mudou a energia da célula. Os spins dos elétrons começam a girar ao contrário. Isso pode ser por conta de um problema emocional que você está vivendo, um sofrimento que você está vivendo, uma situação prolongada de estresse. Então você vai mudar a rotação lá do spin dos elétrons. A energia da célula vai mudar. E mudando a energia da célula, toda essa organização de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, tecido para órgão, enfim, para chegar no corpo, toda essa organização ela desagrega. E é assim que começa a doença. Por exemplo, que tipo de interferência nós podemos ter no campo do átomo hoje para fazer surgir doença? Muito estresse. Tem pessoas que parecem um castigo ter amanhecido vivo, que só lamenta, que só reclama. Então, essa pessoa que só fala de doença, que só pensa em doença, que só foca a doença, me diz para mim, como uma pessoa dessa vai ser saudável com doença na cabeça? Pensa você aí. Então, nós não podemos viver numa situação de estresse prolongado, nós não podemos viver numa situação onde
nós estamos vendo o envelhecimento do corpo e a degeneração do corpo acontecendo por falta de consciência. Gente, a ciência está evoluindo. As coisas estão evoluindo. Nós só precisamos estar receptivo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó: cabeça e paraquedas só funciona aberto. Eu não sei quem disse essa frase, mas quem disse isso foi iluminado. Porque realmente, quando a gente não abre a cabeça, nós não conseguimos entender certas coisas que acontecem com a gente mesmo. Então, por exemplo, como é que nós podemos fazer para parar esse processo de degeneração, para retardar o envelhecimento, nesse dia tenso, com tantas interferências de celular, de ondas de rádio, interferência de toxinas que estão depositadas no nosso corpo, tudo isso interferindo no campo do átomo, podendo fazer a informação errada. Como é que nós vamos interferir nesse processo para que você se torne uma pessoa mais saudável, que retarde o processo do seu envelhecimento, né? Que melhore a vitalidade orgânica? Então, é possível isso fazer? Sim, gente, isso é possível, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês agora. Primeira coisa importante é você complementar a sua alimentação. Então, esta nova pirâmide alimentar que saiu agora é uma pirâmide alimentar desenvolvida por profissionais da área, não como a pirâmide alimentar anterior, que foi desenvolvida pelo Ministério da Agricultura. Então, na nova pirâmide alimentar, tem duas grandes novidades. Primeira novidade, o suplemento alimentar. Hoje, nós necessitamos complementar a alimentação. Sabe, no teu prato de arroz branco, né, massas brancas, açúcar refinado, sal refinado, verduras com agrotóxico e com essa parafernália química que está na nossa alimentação hoje, nós não vamos encontrar as 44 substâncias básicas e necessárias à nutrição diária de nossas células. Então, nós necessitamos sim suplementar a nossa alimentação. Essa foi a primeira novidade. E a segunda novidade, a taça de vinho, né? Então, uma taça de vinho. Então, uma tacinha de vinho de 100 ml todos os dias, ela é muito importante. Então, não vai pensar você assim, que se uma tacinha faz bem, imagine o garrafão. Isso você não pode fazer naturalmente, tá certo? Então, esse cuidado é importante. Então, suplementar a alimentação. Nós necessitamos suplementar a nossa alimentação. Outra coisa importante é o nosso repouso. É lá que nós passamos 1/3 da nossa vida. Então, observar onde dorme, como dorme, isso é muito importante. Por quê? Porque 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Transformar essa noite de sono numa terapia, isso é fantástico. Então, isso é tudo de bom. Eu dou algumas dicas, né, para os meus pacientes. Primeira coisa importante, usar um óleo de lavanda no quarto à noite. Então isso é muito importante. Você pode usar um difusor, você pode dar uma gotinha na fronha do travesseiro. Mas agora, o que é mais fantástico, o que é mais maravilhoso com a evolução da tecnologia, é poder você dormir em cima de uma manta quântica. Manta quântica que emite campos de frequências harmônicas que permite que o seu átomo, de noite, enquanto você dorme, naquela combinação de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, para órgão, etc., para que isso seja feito de forma correta. Então veja bem aquele estresse que você traz durante o dia, as desavenças, os problemas do nosso dia a dia. Levar isso para a cama à noite em cima de um colchão comum. Então a ciência hoje permite para você, como eu disse no início, que cuida da saúde, que gosta de cuidar da saúde, a passar uma noite terapêutica, né? Deixa eu explicar melhor para você como é que isso funciona. Então, através das terapias quânticas, só para você poder se posicionar a diferença entre a física quântica e a física clássica, tudo que é maior que um átomo é a física clássica que estuda. Tudo que é menor que um átomo é a física quântica que estuda, tá certo? Então nós estamos falando agora de mundos de energia, certo? Mundos invisíveis que a gente não está enxergando, nós não estamos visualizando. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde quântica. Então, dentro desses estudos a gente dimensiona a importância não só da gente avançar os nossos conhecimentos e tentar compreender o que é isso, para saber o mecanismo de funcionamento da parte quântica como é.
Mas para a parte do sono, a grande novidade que realmente faz a diferença, que eu quero a partir de agora falar um pouco com vocês sobre isso, é sobre a manta quântica BioCache. Então essa manta quântica BioCache, ela foi desenvolvida com essa finalidade de fazer com que a noite de sono se torne uma noite de sono terapêutico. Então, na realidade, o objetivo da manta BioCache não é as pessoas doentes, não é as pessoas que têm problemas, são todas as pessoas, inclusive aquelas que têm problema. Então nós não necessitamos, não precisamos de um problema para estar fazendo uso dessa manta BioCache. Nós precisamos dormir, nós que pretendemos retardar o nosso envelhecimento, a manta ela tem a finalidade de trabalhar no aspecto preventivo e ajudar a gente a retardar esse processo de envelhecimento e melhorar a vitalidade dos órgãos. Então, como que isso é feito? Como que foi desenvolvido? Deixa eu explicar para vocês sobre essa manta BioCache e como é o mecanismo de funcionamento. Então, nos produtos da BioCache, a geração das frequências ela é feita através de um microcontrolador. Então, o microcontrolador é uma peça, que vocês estão vendo aí. É nessa peça que entra a energia, nessa peça entra energia elétrica. E sai dessa peça energia eletromagnética. Então não existe corrente elétrica dentro da manta BioCache. Elas funcionam como uma antena. Esses fios que estão espalhados dentro da manta, eles funcionam como uma antena. Então vamos recapitular. Entra energia elétrica e sai energia eletromagnética. São antenas que vai fazer a distribuição da energia em todo o campo onde você deita em cima. Correto? Como é que funciona a parte das antenas? A energia que se transforma pelas antenas, ela é emitida em harmônicas frequenciais. Essas harmônicas frequenciais, elas formam campos vibracionais quânticos, que ao passarem pelo nosso corpo, o nosso corpo humano, ela vai organizando e modulando os nossos campos quânticos próprios. Como é que ela faz isso? Ela faz isso por ressonância. Então, nós podemos, por exemplo, fazer testes comprovando essa frequência. Se você toca na manta quântica e ao passar o aparelho, esse aparelho vai gerar um sinal que o seu corpo está emitindo frequência. Se você tocar numa outra pessoa e passar o aparelho naquela pessoa, aquela pessoa também. Desta forma, nós podemos colocar 100 pessoas alienadas. Se o primeiro tocar na manta, o aparelho apita lá na última, mostrando que essa energia percorre o nosso corpo inteiro, tá entendendo? É dessa forma que ela funciona. Por essa razão, é que o ideal é que se tenha muitas harmônicas e não apenas alguns hertz. Então, se a emissão do hertz fosse única, num padrão só, isso seria prejudicial, não seria positivo, seria nocivo para a saúde. Mas ela oscila em vários padrões de hertz. Então, esse sinal gerado, ele varia de 5 até 80 hertz, sendo que a cada 5 segundos ele muda a frequência dele. Ele vai subindo a frequência. Por exemplo, começa em 5 Hz, depois ele vai para 10 Hz, 15 Hz, 20, 25, subindo de 5 em 5 até chegar aos 80 Hz. Depois ele dá um tempo, ele para e recomeça o processo de novo. Então você está dormindo e a energia está trabalhando no seu corpo. Está ajudando a organizar o processo de átomo para molécula, de molécula para célula, formando um tecido mais resistente, retardando o seu processo de envelhecimento e trazendo inúmeros benefícios. Por isso que eu disse antes que nós não necessitamos ter um problema para usar essa manta. O que nós precisamos é estar vivo e dormir, Porque é durante o sono que nós temos a oportunidade de fazer essa terapia. Fantástico, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Então, após a geração desse sinal ser feita, é necessário que ela seja amplificada e que ela seja distribuída. Então isto é feito através de transistores e indutores. Então ele vai potencializar e essa energia vai chegar em toda a extensão aonde as antenas estão presentes.
Então, uma vez que nós passamos a fazer uso dessa manta, ela vai gerar alguns benefícios importantes. Deixa eu comentar algum desses benefícios com vocês. Primeira coisa, nos proteger do estresse oxidativo, né? Formação dos radicais fazendo processo de oxidação. Então esse é o primeiro grande benefício de deitar em cima de uma manta dessa. Então o segundo benefício importante é minimizar os efeitos da tensão diária em músculos e nervos, né? Porque você vai dormir melhor, então relaxa e ajuda, né? O próprio campo quântico se organizando vai permitir uma melhor regeneração, tanto em músculo quanto em nervo. Terceiro, vai permitir uma melhora na eliminação das toxinas noturnas. Sabe que enquanto nós estamos dormindo, a gente passa por várias fases do sono. Em uma dessas fases, ocorre uma intensa atividade metabólica e pouca atividade mental. Então é nesse estágio que nós conseguimos fazer com que as toxinas sejam eliminadas. Então a urina está mais escura quando levanta, tem resíduo no canto dos olhos. A manta quântica Biocache, ela vai te ajudar a acelerar esse processo, a pôr mais toxinas para fora. Então é um mecanismo muito importante. Quarto benefício, já comentei isso anteriormente, mas eu quero enfatizar bem isso, porque ele vai ajudar a manter aquela harmonia, vai dar uma grande contribuição, uma grande colaboração para aquela harmonia de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, tecido para órgão. Então fazendo com que esse processo seja perfeito, que a vitalidade, que a longevidade seja uma consequência desse processo. Quinto benefício que eu acho assim muito importante é ajudar o corpo a trabalhar na barreira intermentes. Nós trazemos no nosso DNA informações dos nossos genitores, inclusive as informações de doença. Então existe uma barreira chamada barreira intermentes que mantém esses genes da doença dormindo. Como ela gera todo um trabalho de organização, de manter o equilíbrio do corpo, vai contribuir enormemente. Ela pode silenciar os genes de certas doenças que já está no seu DNA. São genes que estão dormindo e que pode manifestar de acordo com a qualidade de vida que você leva. Então, se leva uma vida um pouco não muito bem controlada na alimentação e no estresse, então a gente acorda muitos genes de doença. Às vezes tem tudo que a mãe e que o pai teve, mais um pouco ainda. Então, para silenciar esses genes, a manta tem uma função muito importante. Outro benefício muito importante, como ela trabalha na harmonização de átomos para molécula, de molécula para célula, se torna um tratamento importante para as doenças degenerativas. Então poderíamos enumerar várias outras situações, mas essas a qual eu faço referência já é o suficiente para que nós possamos assim entender que é necessário que a gente realmente faz uso, tá bom? Então, resumindo, gente, para ser saudável, mastigue bem os alimentos, não use líquido nas refeições, tome 6 a 8 copos d'água todos os dias. Não seja sedentário. Saiba comprar os seus alimentos. Ele é a matéria-prima que vai fazer o teu corpo. Use água alcalina. Tome água de pH. Use essa água do Bioágua da Biocache com pH de 9,2, conforme comprovam esse laudo que vocês estão vendo agora. Importante, né? Repouso. Então, um bom repouso, transformar em algo revitalizante enquanto dormimos, isso é fundamental. Então, coloque em prática, comprove os resultados, vamos viver, vamos ser felizes e vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos amar mais, vamos nos gostar mais, porque é o amor próprio que faz a diferença. O seu Arnaldo da Silva, faz favor, seu Arnaldo. Como era antes e como ele se sente agora, né? O tempo que está usando, quanto tempo ele levou para ver resultados, se levou muito tempo, pouco tempo, né? Uns 2 minutinhos aí. Arnaldo da Silva. Pessoal, assim, eu sou uma pessoa que era muito problemático mesmo no meu caso. Eu vou ser bem realista que um ano e 4 meses atrás eu não queria viver. Na verdade, eu queria morrer. Eu chegava em casa, largava o meu carro na porta da casa
e dizia para minha esposa, eu quero morrer porque eu não consigo mais trabalhar. Eu chegava a ponto que eu, para descer do carro, eu tinha que colocar as pernas para o lado de fora com as mãos. Para entrar para o carro, a mesma forma, também tinha que largar com as mãos, para depois levantar com as mãos calçadas nas costas para poder sair andando. Para tomar banho, eu não tinha mais condições. Eu ia tomar banho, eu tinha que calçar o braço aqui para levantar, para lavar a cabeça. O outro, a mesma forma, porque não tinha mais condições. Então, uma pessoa dessa causa, ele já estava pedindo a morte, porque não queria mais viver, gente. E agora eu falo a verdade para vocês, ó. Eu ando, trabalho, levanto 5 horas da manhã, vou dormir 10, 11 horas da noite, não sinto canseira, não sinto dor. Eu vou daqui a Porto Alegre e volto com as 2 mãos dirigindo normal. Antes eu tinha que regular o carro para ficar com as mãos calçadas nas pernas para poder dirigir. E hoje eu estou trabalhando tranquilo, não sinto mais problema nenhum. Tinha detenite nesse braço aqui, eu não podia levantar o braço como falei, né? Agora hoje eu levanto os 2 braços, pulo, faço trabalho, está tudo bem, graças. E as pernas? Mais uma coisa, as pernas tá tranquilo. Outra coisa também, ó, a médica que me tratava era da tiroide. Vocês sabem o o problema é esse? O hipertiroidismo ele tinha. Então eu não podia mais, eu já estava sem condições até para me alimentar, não conseguia me alimentar. Aí eu falando para a médica, eu não conseguia mais dormir, aquela coisa toda, ela olhou para mim. Não, agora o senhor vai ter que dormir, vai ter que acostumar com a dor. Aí eu disse assim para a doutora, eu não vou acostumar com a dor, só a senhora, porque eu não. Eu vou procurar meu direito onde eu tenho, porque eu já estou sabendo que existe uma energia aí que vai me ajudar isso aí. Ó. E comprei, e o que acontece? Hoje eu estou aqui, e sabe o que acontece maior? Que esse mês passado eu fui lá, levei os exames, que eu tinha tirado 60 dias atrás, e que eu falei para ela assim, eu não vou mais tomar remédio. Ela disse, o senhor não pode fazer, eu vou lhe mostrar daqui para mim. Então, daqui com 60 dias você vai trazer para mim novos exames. Levei lá, ela me tirou todo o medicamento que eu não podia tomar. Estou livre dessa coisa aí. Palmas para o senhor Arnaldo. Então, esse é o senhor Arnaldo, esse é a energia bioquântica. Nós temos uma outra pessoa aqui com hérnia de disco, que ele vai contar, não vou contar aqui que ele vai contar. Max Becker. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Max Becker Neto. Eu tenho um problema sério de hérnia de disco. A minha hérnia de disco ela fica na parte de trás da medula e é encostado na medula. E fiz vários exames, os médicos sempre diziam que não dá para operar. Só um médico aqui em Criciúma disse que